Bora falar sobre 10 jogadores que atuam no futebol brasileiro e que o Ancelotti precisa ficar de olho. Tudo isso logo após a vinheta. Mas antes de entrar de fato no top 10, só uma pequena regra que eu estipulei aqui pra gente não ficar falando de nomes que já são conhecidos pela mídia, pelos torcedores, até mesmo pelo técnico. Claro que vários aqui que eu vou falar já são conhecidos, o Ancelotti vai ter eles no radar de toda forma, mas eu tentei trazer aqui somente jogadores que não foram convocados pelo Ancelotti na primeira lista e nem pelo Dorival. Tem alguns aqui que já foram convocados, inclusive já disputaram Copa do Mundo, mas meu intuito foi trazer nomes aqui que não estão tão assim na boca do povo, no radar do Ancelotti, pra gente tentar abordar alguns nomes aqui que ainda não foram falados completamente por vários jornalistas. Mas cadê fulano? Por exemplo, o Matheus Pereira poderia estar nessa lista aqui, mas ele já foi convocado. Neymar, Wesley, Léo Ortiz, enfim, todos esses jogadores que já fizeram parte do ciclo em algum momento com o Dorival ou com o Ancelotti, que são treinadores mais recentes, eu não vou colocar nessa lista, ok? Então bora lá. O primeiro nome aqui, e aí vai ser em ordem de posição, tá? Não vai ser assim, esse aqui é porque eu coloquei primeiro, porque é o que menos tem chance. Não tem ordem nesse sentido. O meu primeiro nome dessa lista é o John, do Botafogo. Samuel, eu já vou tirar alguns nomes da linha, porque eu sei que todo mundo vai falar. Eu coloquei só um goleiro pelo seguinte: no futebol brasileiro a gente tem vários nomes que poderiam entrar nessa lista aqui. Aí se eu for ficar colocando vários goleiros aqui, não vai ter espaço para outros jogadores. Mas obviamente que ao invés do John poderia ser o Fábio. Acho que são os dois grandes nomes. Eu optei pelo John pelo seguinte: quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho uma preferência pelo terceiro goleiro por um cara um pouco mais jovem. O John tem 29 anos, poderia ser o Fábio aqui tranquilamente. Eu fiquei muito na dúvida entre os dois, mas enfim, considere aí que tá empatado os dois que fizeram um grande Mundial de Clubes. Acho que o John tá sendo até especulado no Manchester United. Por alguns motivos eu coloquei o John aqui. Primeiro, o Fábio já foi muito falado, né? Acho que o Fábio, a galera meio que trouxe aquilo que muitos torcedores do Cruzeiro já falavam sobre ele, que foi injustiçado pela seleção, e concordo 100%, mas o John, ele vem mostrando muita capacidade técnica, não só no Mundial de Clubes. Beleza, teve algumas falhas, acho que é normal. Hoje, se você pesar goleiro por goleiro, talvez o Fábio esteja no momento melhor, mas acho que o John precisa estar no radar da seleção brasileira para ser convocado. É um cara que tem muita agilidade, reflexo, acho que ele tem todos os atributos que a gente olha para um goleiro. Ele tá pau a pau com Hugo Souza, por exemplo, aí você vai pesar talvez idade, o Hugo Souza é mais pegador de pênaltis, o Alisson pra mim é unanimidade, e aí você vai ter essa disputa de segundo e terceiro goleiros hoje totalmente em aberta. Acho que vai pesar muito o momento que cada um vai chegar para a próxima convocação. Talvez a gente tenha dois goleiros do futebol brasileiro, porque na Europa vai estar voltando ainda a temporada, então pode ser que tenha tanto o John quanto o Fábio. Acho difícil o Fábio justamente por isso, né, pela idade, querendo ou não, isso vai acabar influenciando. A gente não sabe como é que ele vai estar daqui a um ano. Para ele ter uma queda é muito simples, mas nesse momento, como eu disse, não tô querendo menosprezar o Fábio, nada disso. Mas enfim, o John vai concorrer com o Hugo Souza, o Lucas Perry, o próprio Ederson do Manchester City, que não vive uma boa fase hoje. Acho que é inadmissível você convocar ele, então eu coloco o John na frente. Mas o Lucas Perry terminou a temporada muito bem, tem o Bento, então você tem vários goleiros nessa lista aí. No futebol brasileiro tem vários que já até foram convocados também, aí o Everton, Léo Jardim, o próprio Rafael, que são goleiros também de alto nível, cara. O Everson do Atlético, que é pouquíssimo falado aqui há muitos anos, é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. E um nome que eu esqueci de falar aqui, Gabriel Brazão. Acho que esse é um nome também para quem gosta de seleção acompanhar, porque eu tenho ficado impressionado com as atuações que ele tem tido. Claro, ainda tá um pouquinho atrás desses nomes por questão de constância, é um recorte muito pouco, mas é um nome que eu ficaria de olho. Um cara jovem também, tem mostrado muita qualidade, acho que ele tá nessa briga. E algo importante aqui também, não estou falando que quem está nessa lista aqui, esses 10 jogadores que eu vou citar, merecem ser convocados, apenas merecem estar no radar do Ancelotti, ainda mais que a temporada europeia vai estar começando quando o Ancelotti for anunciar a próxima lista, então é natural que tenhamos mais jogadores que atuam no futebol brasileiro, porque eles vão estar com um ritmo de jogo melhor. Mas bora aqui pro segundo nome. Esse aqui já é muito falado, Thiago Silva do Fluminense, cara experiente, poupa comentários, né? Acho que quem não reconhece a qualidade do Thiago Silva precisa assistir um pouco mais de futebol. Cara que, apesar da idade, ainda está em alto nível, mostrou isso no Mundial de Clubes, poderia estar jogando na Europa tranquilamente, voltou pro Fluminense, ajudou o time a sair da zona de rebaixamento no ano passado e agora no Mundial de Clubes em um nível alto de enfrentamento
ele mostra mais uma vez porque que ele é um dos melhores, se não o melhor zagueiro do século do futebol brasileiro, campeão de tudo, todo mundo sabe o que ele pode entregar na seleção. E até por isso, o Rodrigo Caetano mesmo já falou, não é um cara que você precisa testar. Se hoje, eu falei isso em outro vídeo, se a Copa do Mundo é hoje, eu convocaria o Thiago Silva, provavelmente. Mas, por não ser, por entender que agora a gente já está classificado, precisamos fazer testes, e eu não colocaria o Thiago Silva. A gente tem excelentes zagueiros, excelentes, assim, zagueiro e ponta é uma posição que não falta pro Brasil mesmo, acho que são as duas posições que a gente tem mais jogadores à disposição. Aí eu cito aqui, Militão, Bremer, Gabriel Magalhães, Alex Ribeiro, Murilo, Beraldo, eu anotei outros nomes aqui, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, que já foi convocado, acho que tá um pouco abaixo, mas ok, Ibanhas, Nino, enfim, vou ficar falando aqui vários e e ainda vou esquecer de gente. Mas enfim, tô aqui para falar do Thiago Silva e eu acho que é isso. Em termos defensivos, hoje você pode pensar no Thiago Silva, até mesmo porque você pode jogar o Militão para direita, o Beraldo para esquerda, e você tem um zagueiro de confiança no seu banco de reservas, que você vai colocar ele, vai fechar os olhos, assim, que não vai sentir nada o peso da camisa, o peso de disputar uma Copa do Mundo. Eu acho que a gente precisa ficar de olho nessa evolução do Thiago, mas eu não convocaria ele pra, precisa pegar entrosamento, cara, de verdade, porque eu acho que ele não vai ser titular, por mais o nível dele seja muito bom, acho que o Bremer e o Militão voltando, o Gabriel Magalhães também, eles vão ser os titulares com o Ancelotti, mas o Thiago Silva para uma Copa do Mundo a gente não pode descartar de forma alguma. Vamos ver como é que ele vai chegar até lá. Outro zagueiro que atua no futebol brasileiro que eu acho que precisa ser mencionado é o Vitão, do Internacional. Vi gente até colocando ele na última lista, acho que ainda está um pouco abaixo desses que eu citei. É um cara jovem, vem evoluindo bastante, tem uma boa saída de bola, tem muitos concorrentes, claro, mas ele mostra muita qualidade em termos de interceptações, acho que é uma qualidade muito boa do Vitão. Ele é muito rápido, consegue correr para trás em linhas mais altas, então é um jogador pro Ancelotti ficar de olho também. E aí, vamos supor, Bremer voltando de lesão, Militão voltando de lesão, Magalhães voltando de lesão, Beraldo pode ser que mude de time, Alex Ribeiro também tá sendo sondado aí por vários times, vai que numa dessas os caras começam como reservas, não começa a temporada muito bem, voando, pode ser que ele olhe pro Brasil e fala, pô, vou convocar um cara aqui que tem mais ritmo de jogo, pra eu testar ele aqui, ver como é que é, quem sabe, pode ser um cara mais jovem, né, acho que pode entrar numa próxima lista da seleção brasileira, a depender justamente por esse contexto. Como são 3 zagueiros voltando de lesão agora, na temporada europeia vai estar começando, o Vitão numa dessa pode aparecer. Se eu olhasse aqui pro Brasil, eu convocaria o Vitão provavelmente, tem o Léo Ortiz também, né, acho que são o Léo Pereira, acho que são nomes pra gente ficar de olho. Outros que eu separei, o Fabrício Bruno também vem jogando muito bem pelo Cruzeiro. O Lianco, acho que precisa evoluir, mas é um cara que tem muita técnica e se parar de cometer aquele excesso de confiança pode entrar no radar também. Enfim, temos vários nomes aqui na zaga do futebol brasileiro, mas acho que um pouco abaixo desses outros que estão na Europa, porque esses aí são top 10, top 20 pelo menos do futebol mundial. Esse aqui, a galera começou a falar agora, mas tem sido pouquíssimo, assim, pelo menos de forma geral, poucos ainda falam. Luciano Juba é o 4º nome aqui, lateral esquerdo do Bahia. 3 gols e 7 assistências em 34 jogos na temporada. Eu separei alguns números dele aqui. Entre todos os defensores do brasileiro, ele é o primeiro em assistências, o primeiro em grandes chances criadas e o primeiro em passes no terço final do brasileiro. Cara com muita capacidade de atacar o espaço, 25 anos, margem para evolução, e não é de hoje que ele vem jogando bem no Bahia. Tem muita facilidade de encontrar passes entre linhas, o cruzamento dele sempre é muito consciente e a gente tá falando de uma posição carente da seleção brasileira. Ah, Samuel, mas o Ancelotti gosta mais de caras defensivos. Até pensei isso, mas a gente precisa estudar um pouquinho mais, né? O Luciano Juba, ele também faz uma saída de bola pela esquerda, já jogou tanto nesse 3-2-5 do Rogério, lá no Bahia, ele joga tanto pela zaga pela esquerda, assim, né, claro, com liberdade para avançar na medida do possível, quanto esse ala pela esquerda, dependendo de quais são os pontas, se vai centralizar um pouco o Eric Pulga, se o Ademir vai estar do outro lado, isso varia um pouco, mas o Luciano Juba é um cara que precisa estar no radar. Se você pegar, por exemplo, o Guilherme Arana, que vinha sendo convocado, acho que o Luciano Juba faz uma temporada muito, mas assim, muito melhor do que a do Guilherme Arana. Você vai pegar o Telles, também acho que o Juba tá um pouco acima, apesar que são características um pouco diferentes, o Telles é mais passador, talvez, tem mais capacidade de cruzamento, pega bem na bola em termos de escanteio, bola parada, enfim, são características diferentes. Você vai ter a concorrência, claro, dos jogadores que defendem melhor, que foram os escolhidos pelo Ancelotti na última convocação, que são o Alexandro e o Carlos Augusto, mas, mais uma vez, olhando para o recorte do futebol brasileiro, o Luciano Juba tá ali no top 3 tranquilo, se não for o melhor lateral esquerdo do Brasil no momento. É que a gente vai pesar, claro, a qualidade do Alexandre, a capacidade dele de defender, mas, por exemplo,
quando eu gravo esse vídeo, no último jogo, o Alexandro saiu lesionado. Não sei qual a gravidade da lesão, mas vamos supor que chega a próxima convocação, o Alexandro tá lesionado. Aí você vai olhar pra Europa, pô, os caras estão começando a jogar ali, deixa eu pegar um lateral aqui do Brasil. Você vai olhar ou pro Alex Telles ou pro Luciano Juba. E aí eu acho que a disputa é muito parelha, o Alex Telles também tem experiência, talvez eu convocaria o Luciano Juba pra pesar essa questão de testes mesmo, né? Pra gente ver como que o jogador se encaixa no modelo. Acho que o Telles é um tiro mais certo, ok? Se você pesar isso numa Copa do Mundo, por exemplo, hoje, sem ter nenhuma experiência, lógico que o Telles estaria na frente, mas acho que o Luciano precisa estar no radar. Você vai ter outros nomes aí, eu, Samuel, ainda prefiro Caio Henrique, quem me acompanha aqui já sabe, Caio Henrique e Carlos Augusto seria a minha dupla de titulares pela esquerda, Caio Henrique pela capacidade de construção, o Carlos Augusto sabe defender e sabe atuar também mais ou menos igual o Luciano, né? Faz tanto a saída de 3 quanto espetado ali pela esquerda. Enfim, temos poucas opções assim confiáveis de fato nessa lateral. Precisamos fazer testes. Quem sabe numa dessas o Luciano Juba não aparece em uma convocação da seleção brasileira. E, por falar em Bahia, um cara que não entrou nessa lista aqui, mas eu acho que eu preciso falar dele, é o Eric Puga. Vem jogando muita bola também no Bahia. Se você pegar os pontas brasileiros que atuam aqui no futebol brasileiro, ele é um dos melhores, junto do Luiz Araújo. São dois caras que eu aproveitei esse gancho aqui para falar, para citar eles, mas eles não estão na lista porque eu acho que a gente tem muito ponta. Inclusive tem aqui no vídeo aqui no canal, fica o convite depois que acabar esse aqui para você encontrar. E antes de passar para o meio de campo, se você tá curtindo esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito importante o like para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e a sua inscrição para você receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Passando aqui então, o quinto nome é o Caio Alexandre do Bahia. Um número dele também que impressiona. Terceiro jogador com mais passes certos no terço final do brasileiro, cara com muita capacidade técnica, de drible, de condução de bola, pode jogar tanto como primeiro, como segundo, como terceiro homem de meio de campo, nome pouquíssimo falado também e que eu acho que assim, tecnicamente é muito bom mesmo, muita consciência de jogo, numa posição que mais uma vez a gente tá, assim, acho que principalmente em termos de reserva, né, porque, assim, beleza, a gente tem alguns nomes que ao meu ver estão muito acima do Caio Alexandre, Bruno Guimarães, Ederson, talvez o Andrei, o próprio Andréas, a gente vai citar aqui também o Gerson, que vinha sendo titular, pode jogar, mas ele vinha fazendo uma função um pouquinho mais adiantado. Aí, mais defensivamente, a gente tem o João Gomes, o Joelinton, o Gabriel Sara, que também pode fazer essa função. Então, assim, apesar de termos vários jogadores, eu acho que a gente precisa de um cara um pouco mais de pausa. Mais uma vez, pensando no recorte de futebol brasileiro, são ele e o próximo nome aqui que eu vou falar são dois caras que tem um pouco mais de pausa, tem uma bola longa muito boa também, tem uma condição de bola, é um cara muito inteligente jogando e que não compromete defensivamente também. Então, Caio Alexandre, eu ficaria de olho. O sexto nome é o do Marlon Freitas do Botafogo. Já falei sobre ele aqui no canal, é um número que também chama atenção. Ele é o segundo em bolas longas por jogo no brasileiro, com mais de 6 por partida. Mesma situação do Vitão, em condições reais, assim, com todo mundo à disposição, acho difícil, mesma coisa também do Caio Alexandre, mas nessa próxima, quem sabe, numa dessa, o Ederson mudou de time, o Gerson ainda não tá jogando muito bem na Rússia, tem alguém lesionado, você vai olhar aqui pro futebol brasileiro, você vai pensar em Caio Alexandre e Marlon Freitas. Acho que a concorrência é muito pesada, assim, pensando em Copa do Mundo, mas por essa questão de característica, de ter um perfil um pouco mais de pausa, que não acelera tanto assim o jogo o tempo inteiro, acho que tanto o Marlon Freitas quanto o Caio Alexandre têm uma visão de jogo muito boa. E o Marlon Freitas vem de toda a temporada, assim, faz uns 5 anos que toda a temporada ele tem mais de 5 assistências. Então, demonstra muita capacidade dele de chegar à frente e é o motorzinho, assim, do meio de campo do Botafogo. Então, com certeza é um nome pra gente ficar de olho. Pô, deixei de falar aqui vários volantes do futebol brasileiro, justamente aquela questão lá do goleiro. Porque se eu ficar falando aqui de todos os volantes, a gente não vai sair do mesmo lugar. Então, só pra citar aqui alguns nomes que ficaram de fora da lista. Martinelli e Hércules do Fluminense, pelo Mundial que fizeram, acho que são nomes também pra gente ver. O Martinelli já há mais tempo, né? Desde a Libertadores, o Martinelli já era um cara importante pro Fluminense. Acho que pode entrar também no radar. O Alisson chegou a entrar em pré-lista do Dorival, o Alisson, jogador de São Paulo. O Breno Bidon é um cara que tá surgindo agora no Corinthians, muito promissor. E um que tava nessa lista aqui que eu precisei tirar porque está de saída do futebol brasileiro é o Gregory, também um pitbull, jogador que pode entrar aí no radar, mas não vai entrar nesse papo aqui porque é só jogador que atua no futebol brasileiro. Sétimo nome é o do Alan Patrick do Internacional. Aí alguns números aqui desse camarada. Líder em assistências no brasileiro, com 4 em 8 jogos, ao lado do Arrascaeta, do Arias e do Mugni. Líder em passes decisivos por jogo, com mais de 4. Mais chances criadas no brasileiro, com 9. 11 gols e 10 assistências em 24 jogos na temporada. A qualidade técnica que o Alan Patrick tem, a inteligência, a capacidade dele de criar jogadas para si mesmo e para os companheiros, bater falta, bater pênalti,
sabe? É um cara muito completo numa posição que a gente tem tido dificuldade, que é um camisa 10 mais clássico, digamos assim, de mais uma vez, assim como o segundo volante, mais pausa, que pensa um pouco, que cadencia. A seleção precisa de um cara assim. Eu acho que o Alan Patrick, o Matheus Pereira é outro camarada que eu poderia citar aqui, mas mais uma vez não citei porque ele já foi convocado. E o Alan Patrick acho que passou da hora da gente pelo menos testar esse cara na seleção. Aí a gente vai falar aqui de outros também que eu sempre cito, como o Anderson Talisca, só que aí já é uma característica mais diferente, o cara mais de chegada, de finalização. Aí tem outros nomes aqui também que eu separei. O Andreas pode fazer a função, mas eu acho que ele jogando mais recuado vem jogando até melhor no Fulham. O Gerson pode fazer essa função também, mas não é muito a dele, ser um camisa 10 clássico. Tem o Oscar, que vai estar nessa lista, que é o próximo nome. O Paquetá, que a gente não sabe o que vai ser dele, se voltar a jogar bem, com certeza tem espaço nessa seleção e pode ser esse camisa 10, assim, que não é tão criativo, mas é um jogador que agrega. A gente pode citar o Neymar também, que é uma incógnita, ninguém sabe o que vai ser do Neymar. Tomara que agora ele tenha sequência e consiga entregar, mas assim, seria o camisa 10 ideal para a seleção brasileira. Então assim, acho que o Alan Patrick é um cara que pode ser testado e vai depender aí da concorrência, né? Vai depender de muitos fatores aí, do que o Ancelotti pensa, se vai jogar com meio atacante, se vai jogar com segundo atacante, como foi o Matheus Cunha, por exemplo, não é um camisa 10, mas é um cara que exerce mais ou menos ali a mesma função, enfim. E aí, para emendar aqui, o próximo nome é o do Oscar, e aí a gente vai pesar, assim, o repertório histórico do Oscar. Digamos assim, não pela temporada, porque a temporada do Oscar é ruim. Ele disputou apenas 19 jogos, com 2 gols, 5 assistências, sofreu com muitas lesões, já tem 33 anos, falta ritmo, sequência de jogos. Eu vi o último jogo dele pelo São Paulo contra o Flamengo e claramente, assim, falta ritmo de jogo. O Oscar tá muito atrás nesse sentido, então vai precisar, assim, decolar demais para voltar a ser convocado pela seleção brasileira. Eu coloquei ele aqui mais pela imaginação do que o Oscar pode fazer, por ser um cara diferente, né? A gente sabe que ele tem um último passe diferente, uma visão de jogo diferente, mas eu acho que entra muito naquela cota Thiago Silva também, sabe? Eu olharia pro Oscar e falaria, cara, deixa ele ali. Se chegar na Copa e ele estiver voando, vamos pensar nele. Acho que é melhor a gente testar o Alan Patrick, o Matheus Pereira, o próprio Talisca, que ainda não tiveram rodagem de seleção, ver como é que esses caras se encaixam no esquema do Ancelotti. Não tô descartando o Oscar, mas acho que tá um pouquinho atrás nesse sentido, com os mesmos concorrentes do Alan Patrick. E, assim como ele, tem um Coutinho também, mas mais uma vez, eu acho que para esses caras serem convocados, eles precisam voar demais aqui no futebol brasileiro. Agora eu vou falar de 2 centroavantes. Primeiro, Caio Jorge, do Cruzeiro. 23 anos, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 11 gols em 12 jogos, 13 gols e 2 assistências em 19 jogos na temporada. Um jogador que vem sendo muito falado, eu postei um vídeo sobre o João Pedro aqui no canal e a galera falou demais o nome do Caio Jorge, porque eu acho que hoje, se você olhar para o futebol brasileiro, com a saída do Igor Jesus, talvez o Caio Jorge seja o grande centroavante atuando por aqui, mas a concorrência também você vai ter grandes nomes. O próprio João Pedro, que eu falei hoje, eu com certeza tá na frente. O Endrick se lesionou, então pode ser, aí ó, já abre um espaço. Voltando à temporada europeia, o Yuri Alberto, talvez ele vai ter pouco tempo de jogo também, porque ele ainda está lesionado. Não sei quando o Yuri Alberto vai voltar. Se voltar à temporada europeia, o Igor Jesus começa como reserva lá no Nottingham. Aí você pega o Richarlison, não tá muito bem, o Endrick lesionado. Você vai olhar para João Pedro, você vai olhar para Marcos Leonardo, talvez o Evanilson, que também vem muito bem. E é isso, cara. Então, assim, o Caio Jorge hoje pode sonhar, assim, com seleção brasileira. Acho que, dependendo aí de como vai começar a temporada europeia, se ele mantiver essa quantidade absurda de gols que ele vem fazendo, e aí não é só gols, né? A capacidade dele de atacar o espaço, de ler a última linha e saber o momento de atacar para finalizar, a finalização dele de primeira, sabe? É o cara que pega e chuta, dá 2 toques na bola, não é um jogador que vai ficar carregando a bola, criando jogada para si, precisa muito do time, mas tá sempre muito bem posicionado e tem o faro de gol que a gente tá precisando na seleção brasileira. Você tem, aí que tá também, você tem, por exemplo, jogadores como o Matheus Cunha, que talvez entram nessa cota aí de atacante um pouco mais por dentro, que pode fazer um segundo atacante, então é difícil, eu acho. Acho que para a Copa do Mundo, principalmente, é um pouco difícil porque falta pouco tempo, mas para a próxima convocação não descarto de forma nenhuma, como eu disse, dependendo aí do desempenho dele e de como vai ser o começo de outros jogadores lá na temporada europeia, cara, muito possível mesmo que o Caio seja convocado, até por esse apelo, né, que começa do torcedor. Pô, quem que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Tá, o Caio Jorge, com números incríveis, né? 11 gols em 12 jogos, uma marca, assim, muito expressiva. Se ele continuar nesse nível aí, vai bater 25 gols na temporada e fica difícil
não convocar ele também, né? E a gente já demonstrou que o futebol brasileiro é um futebol de alto nível. Então, assim, você vai pesar a característica. Acho que hoje, por exemplo, ele tem uma característica mais próxima, talvez, a do Marcos Leonardo. Acho que por aí. Então, por exemplo, cabe ele e o Igor, cabe ele e o Evanilson, mas já não cabe ele e o João Pedro e o Marcos Leonardo. Acho que são jogadores um pouco mais próximos, assim, e o João Pedro com certeza está acima dele. Acho que o Marcos Leonardo também está acima dele. O Endrick também. Enfim, o Evanilson, fico na dúvida, porque o Evanilson fez uma temporada muito boa pela Bournemouth, mas talvez por essa questão de ritmo de jogo. Enfim, acho que o Caio Jorge tá ali no top 5 tranquilo, tá? Acho que nesse momento o Caio Jorge vai entrar ali na disputa, assim como o próximo nome, o 10º jogador e último aqui dessa lista, o Yuri Alberto do Corinthians. 13 gols e 1 assistência em 35 jogos nessa temporada. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro na temporada passada, então a gente tá falando dos dois últimos artilheiros, digamos assim, do brasileiro. Mais de 30 gols em 2024, apenas 24 anos, tem margem para evoluir. Eu ainda acho que o Yuri Alberto perde uns gols que não pode perder. Acho que tecnicamente ele tem algumas coisas que precisa serem aprimoradas, assim, mas é um jogador que para atacar espaço também é muito diferente, assim. E ele cria muito jogo, né? Um cara que faz essa leitura de jogo muito bem, ele sabe o momento e onde atacar o espaço nas costas do adversário, mas, por exemplo, para jogar de costas já é um pouco mais difícil. E tem essa questão da lesão, que ele tá voltando agora, então a gente não sabe. E o Corinthians também tá muito mais bagunçado do que o Cruzeiro, então a tendência é que o Caio Jorge dispare aí, faça mais gols do que o Yuri Alberto, então nesse sentido ele vai ficar na frente do Yuri. E mais uma vez, você vai olhar pro futebol brasileiro, você vai pensar provavelmente no Caio Jorge, porque ele é o grande centroavante do Brasil hoje. E só para fazer uma menção honrosa aqui a outro centroavante, que eu não citei ainda, o Arthur Cabral. Acho que assim, tá começando a trajetória dele pelo Botafogo agora, mas por tudo que já desempenhou lá na Europa, pode ser um cara que, dependendo assim de como vai ser o encaixe dele no Botafogo, pode ser que daqui a pouco ele entre no radar também. Acho que hoje não é nem pra isso, assim como o Vitor Roque também, se for pra falar algum. Acho que eu não citei também o Rodrigo Muniz, que tá lá na Europa, mas enfim, só pra citar aqui todas as opções do Ancelotti. Enfim, acho que é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva, deixe aí nos comentários também se você acha que tem mais algum jogador que eu não citei aqui no vídeo que poderia entrar nessa lista aqui. E fica o convite para você assistir esse vídeo que tá aparecendo na tela sobre os 10 melhores jogadores da temporada europeia. Falei do futebol brasileiro, mas também falei da temporada europeia, é só clicar aqui. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.